Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, jornalistas, guarda municipal, aos diversos internautas que acompanham, boa noite. Eu quero começar dizendo que eu estou absolutamente convencido que o município de Vinhedo passa por uma crise bastante severa do ponto de vista econômico, financeiro e político, por má gestão. Não somente por conta dos elementos nacionais da crise financeira, mas principalmente por má gestão. E eu quero falar isso com mais tranquilidade, colocando a saúde pública como um exemplo de como a saúde pública em Vinhedo foi mal gerida, do ponto de vista financeiro, e isso causa outros problemas, e como que isso foi virando uma bola de neve incontrolável. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dar alguns informes e fazer alguns comentários sobre acontecimentos da cidade, coisas que a gente participou, e que, embora o tempo seja curto, é importante que a gente fale. Quero começar aproveitando a presença aqui do Cristiano Barbo, que está organizando, é um dos organizadores do evento do dia 19 e 20 de novembro no Parque Municipal, que é um encontro gospel, e estive conversando com ele, com alguns organizadores, e eles me relataram um problema na relação com a prefeitura de coisas que estavam prometidas para a organização do evento e que agora secretários municipais não estariam nem recebendo os organizadores do evento para debater, né? Eles não estão fazendo nenhum tipo de protesto, eu estou aqui colocando isso por conta e risco, porque eu estou sabendo da situação, então eu só queria colocar aqui e pedir ao governo municipal que atenda os organizadores do evento e cumpram a palavra daquilo que foi tratado lá algumas semanas atrás. Segunda questão, que é um informe também rápido, que vale a pena e é importante a gente falar, que é o SIC Capela, o SIC Eduardo von Zuben. Eu estive na reunião pública organizada pelo vereador eleito Edson PC, estiveram lá outros vereadores, passou por lá o Macaxeira, teve diversos moradores ali da região, pais, professores que passaram por lá, e eles relataram uma conversa que aconteceu na sexta-feira anterior, né, essa reunião que aconteceu aberta lá no SIC Eduardo von Zuben, dizendo que a prefeitura se comprometeu a iniciar as obras de recuperação, né, daquele incêndio no dia 14 de novembro. Então, eu queria aqui registrar primeiro a surpresa da prefeitura deixar uma obra importante e emergencial só para o dia 14 de novembro. 14 de novembro é um dia antes do feriado, como todos sabem. Eu achei muito estranha essa data. Quero, inclusive, passar lá no dia 14 para ver se essas obras vão começar mesmo, porque a gente sabe que muita coisa nessa cidade é falada, mas não cumprida. E lembrar que essa obra era para estar pronta em agosto. Diversos vereadores aqui cobraram o prefeito, muitos aqui são da região da Capela. Os pais nos cobraram, nos marcaram no Facebook, mandaram e-mail, nos encontraram na rua e a gente fez as intermediações, fizemos as cobranças. E naquele momento o compromisso era de agosto estar pronto. Depois era para setembro. Depois era para outubro. E agora 14 de novembro. Então, para registrar o nosso descontentamento com essa ação da prefeitura e parabenizar o vereador eleito Edson PC pela iniciativa. Terceiro informe, me perguntaram se a CPI era um blefe e se eu tinha arregado. Esse foi o termo que usaram. Não, ninguém recuou, a CPI pode ser protocolada a qualquer tempo, nós estamos só dando o tempo correto e razoável, porque, efetivamente, hoje a Prefeitura de Vinhedo nos contatou, pelo menos dessa vez, deu alguma satisfação e disse que as informações estão sendo providenciadas, teve aí o feriado, etc. Então, aguardaremos ainda com algum grau de disposição e paciência, que está se esgotando, mas a gente ainda conta com ela. O quarto, não é nem informe, acho que é mais uma coisa de responder publicamente. Algumas pessoas perguntaram para mim e para outros vereadores se podem servidores demitidos trabalharem nos órgãos públicos. Eu falei, não, mas é preciso ver que servidores são esses e que tipo de relação eles estão tendo com o governo. Mas, via de regra,
trabalhar em uma função pública sem um contrato público tem nome, chama usurpação da função pública. Está previsto no Código Penal do brasileiro, inclusive. E o prefeito, se fizer isso, ele incorre em crime de responsabilidade e pode ser cassado. Então, via de regra, não pode qualquer cidadão, o amigo meu pode vir aqui trabalhar? Não. O primo do prefeito pode? Não. Pode? Não. O que pode trabalhar de graça? Estágio, se assim for, né, estiver no edital, ou um contrato de voluntariado, mas não existe nenhuma outra possibilidade que não seja contrato. Precisa ter um negócio chamado contrato. Se não tem contrato e a pessoa está usando rádio, usando carro, usando a influência, decidindo, participando de reuniões, etc., não pode. Chama-se, uma palavrinha bonitinha aqui, usurpação da função pública. Outra questão rápida, no dia 26 de outubro, eu estive no Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, atendendo, inclusive, a um e-mail que foi enviado ao senhor presidente da Câmara, o jurídico da Câmara me repassou, Luiz Fernando, tratando do debate sobre o distrito da Capela, região, a proposta de administração regional na região da Capela. E, para nossa surpresa, porque eu achei que fosse mais demorado, o IGC não só autorizou, como também fez um mapa completo sobre o que seria esse eventual distrito da Capela. Inclusive, eu tenho cópia. O mapa não dá para tirar para todo mundo, a não ser que a gente faça algo digital, mas tem cópia do laudo aqui, que dá para tirar para todos os vereadores, eu já passei para alguns. Mas só para dizer que não é o fato do prefeito ter organizado lá um atendimento regionalizado por conta da gente ter feito aqui uma movimentação para consultar a população sobre uma administração regional lá, né? 10 meses depois, o prefeito, tentando abafar a nossa movimentação, instaurou lá na Capela um escritório, que nós elogiamos e achamos que é um avanço. Mas o escritório não tem todos os serviços e não responde a tudo aquilo que necessita aquela região importante e populosa da nossa cidade. É preciso ainda ter um espaço para colocar as máquinas, é preciso ter um espaço para resolver outras questões que não são resolvidas ali naquele escritório hoje. E eu, pessoalmente, defendo aquilo que os países modernos fazem, que é a descentralização do poder na cidade, a descentralização da gestão pública e a possibilidade de regiões populosas e que tem ali uma característica geográfica e populacional, cultural parecida, terem uma administração regional. Isso não é dividir a cidade, quem fala isso, na verdade, está jogando com a confusão e com a má-fé, é a possibilidade de ter uma pessoa ali, inclusive com a possibilidade de ser eleita pela região da Capela, como um eventual prefeito, ou um subprefeito. São Paulo tem dezenas, Campinas tem vários, e várias cidades do Brasil têm isso, e eu acho que é algo que continua sendo interessante a cidade de Vinhedo debater, e eu acho que é um debate que deve ser feito. Então, só para deixar claro que nós não desistimos dessa ideia, o projeto continua tramitando nessa casa, e agora nós temos tudo, o laudo do IGC, o que nos falta é a resposta da Prefeitura, para variar, não respondeu a uma comissão especial que foi eleita por essa casa, enviou um ofício para o prefeito, e a Prefeitura não respondeu. Então, fica aqui também uma cobrança pública, provavelmente tem algum secretário que está nos ouvindo, quem sabe vem a resposta sobre essa questão também. E eu não vou entrar na confusão e no debate sobre o ocorrido no Jardim Miriam, porque eu não tenho todas as informações, então não vou me atrever a dar opinião, mas efetivamente foi algo que foi muito debatido, né? Estou falando do tiro que atingiu uma pessoa no Jardim Miriam. Vou me informar com mais calma sobre isso, mas ficou muito exaltado o clima, né, na cidade, no bairro e na internet. Então, na verdade, o que eu queria que cobrar já publicamente do governo municipal onde estão as armas não letais? E se existem essas armas não letais, se existe treinamento, como que isso está sendo utilizado, né? Então, a minha contribuição para esse debate, nesse momento, é essa, né? Porque eu não quero entrar em algo que eu não tenho detalhe, não vou fazer acusações em relação nem ao morador e nem ao guarda municipal, porque, efetivamente, é algo que precisa ser melhor
investigado, melhor apurado. Mas, sobre as armas não letais, isso sim, eu quero saber do secretário Toninho Falsarella, do prefeito Jaime Cruz, onde elas estão, né? Porque elas foram altamente propagandeadas e colocadas como uma alternativa, e nessa ocasião, talvez fosse o caso de ter feito uso exatamente dessas armas. Então, eu quero voltar aqui à minha introdução na sessão, que é o caos administrativo da cidade, e exemplificar a partir do setor de saúde como que o município de Vinhedo foi sendo mal gerido, né? Lógico que a gente poderia falar aqui do escândalo, retomar o escândalo do frango, que ocasionou quase 10 milhões de reais de prejuízo, de desvio de dinheiro público, é esse o termo usado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, mas eu não quero pegar isso agora, eu quero pegar a saúde. A saúde de Vinhedo passou pelo seguinte processo. Antes do encerramento da Santa Casa, do contrato, do convênio com a Santa Casa, nós gastávamos com o chamado complexo hospitalar, que na verdade ficava todo na Santa Casa, não existia a UPA e não existia o Galileu, nós gastávamos entre 1 milhão e 200 mil e 1 milhão e meio de reais. Senhores e senhoras que nos ouvem, Vinhedo gasta hoje entre 3 milhões e 3 milhões e meio de reais com o complexo hospitalar. O que é o complexo que eu estou chamando de complexo hospitalar? A Santa Casa, a UPA e o Galileu. Tá certo? Só a Santa Casa, nos últimos meses, nós enviamos, no antepenúltimo mês, 1 milhão e 900 mil reais. No penúltimo mês, 1 milhão e 800 mil reais. E nesse mês, no mês de setembro, a última prestação de contas que eu tenho em mãos aqui, um pouco mais de 1 milhão e meio de reais. Mais os gastos com a UPA e com o Galileu, nós temos aí, em média, um gasto de 3 milhões de reais por mês. Ou seja, não é porque nós estamos gastando muito que está sendo gasto bem. Concordam? Porque falar, gastou-se não sei quantos por cento do orçamento da saúde, mas e daí? Porque antes a gente gastava menos. E não é, tudo bem, eu concordo que não é simples, vereador, mas não é simples, não é uma conta matemática, não é da geometria, não é da aritmética, não é da engenharia, concordo. Mas não é simples assim, também do ponto de vista do governo, falar que é normal gastar 3 milhões de reais, ou seja, o dobro do que se gastava. Inclusive, eu falei aqui na audiência pública de saúde que a Santa Casa de Vinhedo atingiu já o número igual ou superior de funcionários que nós tínhamos naquele momento da derrocada. Nós tínhamos lá quase 300 funcionários e, nesse momento, nós temos quase 300 funcionários. Então, sim, nós queremos saber do governo municipal o que está acontecendo com o nosso serviço público de saúde e, sim, nós queremos saber por que está gastando quase o dobro do dinheiro que gastava anteriormente. E, sim, queremos que a Santa Casa de Vinhedo atenda adequadamente as pessoas. E por que eu afirmo isso? Porque não está atendendo adequadamente as pessoas. E afirmo isso porque eu acompanhei presencialmente vários casos, não foi um caso. Vou dar 2 exemplos. 2 senhoras, inclusive esse caso foi à internet, idosas, inclusive. Uma está numa casa de repouso, ficou 12 horas esperando uma internação e colocaram ela na cross. São 2 problemas errados. Primeiro que ninguém pode ficar esperando tanto numa UPA. Há procedimentos e há protocolos que dizem isso, é só procurar no Google. Questões mais urgentes, inclusive, não pode passar de 2 horas. 12 horas é demais, né? Está aí o vereador Dr. Dario, que é médico, pode falar isso com muito mais tranquilidade, com muito mais conhecimento do que eu falo. Mas casos urgentes não podem passar de 2 horas. Isso é protocolo que está aí para qualquer um ver na internet. Então, essa senhora e outras pessoas chegam a ficar na UPA 12 horas, mais, eu já vi gente ficar 24 horas, o que é um completo absurdo. E estão regulando para a CROSS, para a rede regional, para não mandar para a Santa Casa. O que é uma medida de economia absurda e desumana. Porque se tem a Santa Casa, não tem que enviar porcaria nenhuma para a CROSS. Por que tem que enviar para a CROSS? Para ficar uma senhora de 70 anos esperando uma vaga em Hortolândia, em Sumaré, em outras cidades, se nós temos a Santa Casa?
Eu não vou conseguir concluir todo o raciocínio hoje, mas eu só quero dizer que a saúde pública de Vinhedo está sendo mal gerida, nós estamos gastando muito dinheiro e estão fazendo procedimentos humilhantes e desumanos com as pessoas.